Estão me ouvindo bem agora? Está chegando bem meu som? Sim, está chegando bem, Gilberto. Ok. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito esse convite, cumprimentar efusivamente vocês da Frente Brasil Popular do Ceará por essa belíssima e necessária iniciativa, agradecer ao Helder, que fez a ponte do convite, dar um meu abraço muito fraterno em cada uma e cada um de vocês. Nesse tempo de pandemia, é bom demais a gente se rever, mesmo que por vídeo. Dizer também da alegria de encontrar aqui a Bia, a Karina, o Lediane, que eu vejo mais vezes, inclusive, nas nossas reuniões por aí das frentes. E eu queria dizer para vocês que eu não vou tentar, nesses 20 minutos, e prender muito aos diagnósticos que já estão mais ou menos reiterados e repetidos, e todos nós sabemos da gravidade da crise e assim por diante. Eu vou tentar focar muito naquilo que eu considero o grande desafio que nós temos nesse momento, que são justamente as saídas para esse processo. Nós, olhando hoje a conjuntura, nós entendemos que há, da parte do governo Bolsonaro, uma situação que eu diria muito complexa. Aliás, eu estou lamentando muito sair 3h30, quero ouvir um pouco mais, porque não há ninguém que possa dizer que tem um perfeito domínio do que está acontecendo na conjuntura. Quando eu me refiro ao governo Bolsonaro, a primeira coisa que quero dizer é que eu me recuso a chamá-lo de louco ou de doido ou de qualquer coisa parecida. Ele cumpre, na verdade, um papel de maneira fria, calculista, criminosa, que começa lá atrás, em 2013, que tem o seu ponto forte no golpe, quando eles conseguem romper o nosso projeto, por um tempo, eu espero, se culmina em 18 com aquela eleição fraudulenta, que a cada dia está ficando mais claro o tipo de fraude que foi praticada, mas que desde o golpe, com a emenda 95, diz com clareza a que veio. Veio para tirar direito dos trabalhadores, reduzir o Estado brasileiro, alienar as nossas empresas e o nosso patrimônio, cortando, portanto, a nossa perspectiva de retomada estratégica do país, e tirar direitos, sobretudo, dos trabalhadores, tornando o Brasil mais barato para o investimento internacional, agudizando a exploração. Então, cada passo que o Bolsonaro dá, para mim, está muito ligado a esse projeto. Não tem inocência e não tem loucura. Tem uma idiosincrasia, tem um jeito muito próprio dele de agir, mas esse jeitão é que foi fundamental para eles ganharem as eleições, esse jeito que não tem escrúpulo, esse jeito que não tem fronteira entre a verdade e a mentira, esse jeito fascista que transformou tudo que é diferente em adversário e tudo que é adversário em inimigo, e aí não vale a regra da política, porque na política eu preciso do meu adversário até para fazer contraponto. Na guerra não tem contraponto, na guerra é matar ou morrer. E essa é a lógica que eles implantam cada vez mais, o Bolsonaro implanta, introduzindo no pior momento da cultura brasileira, no âmago da cultura brasileira, esse protofascismo, essa nova forma de fascismo, onde o ódio manda e onde eu tenho que excluir o outro, desde que ele seja ou que pense diferente de mim. Se fosse um governo nosso, quando pinta a história da pandemia lá na China, nós teríamos feito grupos de trabalho, nós teríamos feito comissões, nós teríamos feito um preparo de reaparelhamento da saúde, de ampliar as contratações, de preparar os hospitais para acolher os doentes, e teríamos feito, ao mesmo tempo, um preparo adequado, como a ciência determina, mostra que a quarentena, o isolamento, o confinamento é essencial como forma
de atrasar, retardar a doença e diminuir as curvas verticais, nós teríamos feito um programa onde as pessoas receberiam não R$600, eles queriam 200, mas muito mais que isso, os pequenos agricultores, os pequenos proprietários urbanos receberiam dinheiro, um financiamento para poder subsistir, enfim, daríamos dignidade. Por quê? Porque para nós o ser humano não é descartável. O ser humano é o centro da nossa preocupação e o pobre, sobretudo, é o centro da nossa preocupação. Para eles, na crueldade que lhes é peculiar, não é assim. O ser humano é absolutamente descartável. Se ele indica que tem que ter o giro da economia, que tem que trabalhar, e quem que vai trabalhar? É a classe trabalhadora, não é o patronato. Vão morrer muita gente, preto e pobre da periferia, não conta, é descartável. Por isso que eu digo que não é loucura, é uma lógica fria. Foi esse padrão do Bolsonaro, esse padrão desse governo, esse desgoverno e a falta total de coordenação e a brutal crueldade que nos levou a optar pelo fora Bolsonaro, que nós estamos debatendo aqui hoje, e que nos levou também a implementar o pedido de impeachment, que se soma aos outros, mas que nós entregamos com alguma mobilização na quinta-feira passada. O nosso problema é qual? É a correlação de forças. É como nós faremos para que esse impeachment seja, de fato, movido pelo Maia, movido pela maioria do encontro e maioria no Congresso Nacional, e que as outras armas que nós estamos utilizando, como o recurso ao STF, ao TSE, me perdoem, que é a questão da anulação da eleição da chapa de 2018, assim como o processo no STF, a partir da questão toda das fake news, também encontre guarida. Todos nós sabemos, eu não preciso ensinar ninguém, sem pressão popular, sem uma forte organização nossa, nós não conseguiremos esses objetivos. O nosso objetivo não é só fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro e Mourão. É a convocação de novas eleições livres das fake news, livres de toda forma de fraude, imediatamente para o Brasil. Para chegarmos lá, temos alguns obstáculos. Como eu dizia, é uma análise complexa. O governo Bolsonaro, se de um lado apresenta uma fragilidade progressiva, se nos setores, sobretudo da classe média, se registram cada vez mais índices de arrependimento do voto e de vontade de afastá-lo, se as janelas começam a ficar mais numerosas, com os sinais das panelas e dos panos pretos que indicam que a gente não quer, que o povo não quer o Bolsonaro. No entanto, ele continua tendo uma base importante de 20%, 25%, um núcleo duro de fanatismo em torno de 5% e a tutela militar. A tutela militar, nós sabemos, ela é essencial para a manutenção do Bolsonaro. Além de um ministério eivado de militares, são mais de 2.000, quase 2.500 militares ocupando os principais postos, sobretudo na questão da logística e do controle do orçamento. Além disso, ele conta, por enquanto ainda, com o agrado, com o apoio do setor empresarial brasileiro, na verdade, um bando de traidores, que não tem nada de empresários nacionalistas, e conta, naturalmente, ainda com o apoio do sistema financeiro. Ele foi extremamente funcional a eles para ganhar a eleição e para fazer passar no Congresso uma facilidade inédita, que nunca tinha acontecido, os projetos mais contrários aos interesses nacionais e aos interesses da classe trabalhadora. Portanto, eles continuam, apesar de tudo, apostando as suas fichas no Bolsonaro. É evidente que a evolução dos acontecimentos, é evidente que o distúrbio provocado agora durante a pandemia tem abalado progressivamente esse apoio. Mas não nos iludamos. Se não houver, da nossa parte, uma capacidade de articulação da esquerda, de um avanço para o centro, e trazermos conosco, de uma frente mais ampla, setores descontentes com esta situação,
que não se agradam da implantação de um governo, embora não tenhamos ainda no Brasil o fascismo, mas é um governo que age com métodos fascistas, nós não conseguiremos reverter esse quadro. Essa é a preocupação central desse momento. Informações que nós temos indicam que na área militar há diferenças de análise, enquanto a reserva toda e o oficialato de nível menor é muito Bolsonaro, apoia o Bolsonaro e está disposto a ir até o final nas suas aventuras. Dentro do oficialato maior e nas forças da ativa, no comando das forças da ativa, há uma perplexidade e há uma tendência nesse momento de seguir respeitando a Constituição. Eu diria para vocês, de forma muito segura, que o sonho de verão desses setores é o afastamento do Bolsonaro desde que fica assegurado a ascensão ao governo do Mourão. O Mourão passou a ser, para esses setores, e eu digo isso de informação bastante segura, o sonho de consumo. A rigor, até gostariam que nós fizéssemos o trabalho de afastar o Bolsonaro para que o Mourão possa assumir esse governo. Portanto, não está dado nesse momento, apesar de que o presidente Lula corretamente nos faz ontem um alerta, dado o agravamento da crise, dos riscos de um endurecimento do regime, mas eu penso, na minha opinião, nós estamos mais distantes de um alto golpe apoiado pelos militares, onde o Bolsonaro continuaria, e estamos mais próximos de qualquer solução em que o Mourão assumisse. Por quê? Porque o Mourão é absolutamente fiel ao programa duro, é autoritário tanto quanto e é muito mais racional nas suas tomadas de posição e teria, portanto, mais condição, sem tantos sobressaltos, de levar à frente esse projeto antipopular, esse projeto que vai contra todos os projetos de justiça e de fraternidade desse país. Portanto, nós estamos esse é o foco da minha análise, eu queria pontuar para vocês, nós estamos numa situação em que pese a cada dia novos fatos fragilizarem o Bolsonaro. Eu cito aqui a questão da revelação daquela reunião absurda que nós vimos, uma coisa inédita, eu acho, na história do país. A questão agora desse inquérito das fake news, que até nos surpreende pela vontade, pela coragem do STF. Vamos ver até onde vai isso. A irritação do Bolsonaro, o desespero dele ontem, apenas mostra o quanto essa investigação é importante, porque ela vai direto no ninho, no centro, no núcleo, não só do gabinete do ódio, mas dessa política toda que vem desde 2013, onde o financiamento empresarial e o avanço técnico que eles conseguiram montou uma máquina toda que perverte a democracia, que perverte a verdade, a informação, e é o segredo não apenas da vitória eleitoral, mas da manutenção do governo até agora levado por eles. Então, é diante desse quadro que eu quero dizer para vocês, nós não temos outro caminho, a não ser o caminho de uma generosa criatividade e de pormos em marcha com mais celeridade o projeto da unificação das esquerdas. E, nesse sentido, eu diria que estamos até bem-sucedidos, porque o fato histórico de termos reunificado a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, um PT, PCdoB, PSOL, PC, Causa Operária, Unidade Popular, tudo bem que são pequenos partidos, e temos criado uma plataforma e apresentado ao país uma plataforma. Temos criado uma campanha de solidariedade que complementa adequadamente essa questão. Temos lançado a campanha pela votação do projeto que pune as grandes fortunas, que taxa as grandes fortunas. Termos conseguido apresentar um pedido de impeachment que reúne grandes entidades e a possibilidade de apresentarmos agora um segundo pedido de impeachment só de entidades, entre elas, inclusive, entidades ligadas à igreja e entidades
sociais muito importantes do Brasil, como a CUT, MST e assim por diante. Então, nós precisamos conseguir acelerar esse processo e, em que pese as restrições que nós temos nesse tempo de pandemia, nós temos que dar asas à nossa criatividade e temos que dar asas, temos que ter a coragem de inventar, de conseguir chegar, sobretudo, ao nosso povo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Enquanto nós, do ponto de vista parlamentar, a novidade dessa semana positiva é uma reaproximação do PDT e do PSB, portanto, além da esquerda, a gente começa a avançar também, reunir também com a rede PDT e PSB uma ampliação, digamos, do nosso leque, insuficiente ainda, evidentemente, para reverter a situação dentro do Congresso, na perspectiva do impeachment, mas na ação direta, na ação popular, na ação de mobilização, nós temos muito ainda a caminhar. E aí eu olho para as periferias, eu olho para os setores mais excluídos da sociedade, que, infelizmente, ainda são presa, ironicamente, daqueles que são os seus algozes. Nós temos que reconhecer que o processo que nós vivemos, de um progressivo, de uma progressiva, não vou te chamar de abandono, mas de um progressivo distanciamento nosso, das bases populares, na medida em que nós nos burocratizamos, na medida em que nós fomos cuidar dos nossos governos, na medida em que nós não tivemos clareza seria fundamental manter o método original, inspirado em Paulo Freire, em que nós nos colocamos ao lado dos trabalhadores na produção, nos serviços e na periferia. Juntos com eles, construímos o nosso projeto, refletindo a partir das lutas, nossa presença solidária e um processo de conscientização progressivo, e na medida em que alguns aliados nossos, como as igrejas progressistas, também sofreram reveses e deixaram progressivamente a periferia, esse vazio não se deu, ele foi ocupado, nós sabemos por quem. As igrejas pentecostais, e com a sua política própria, com a sua forma de atuação, e atenção, não subestimemos essa presença, porque ela é uma presença solidária, ela é uma presença efetiva, que muda a vida das pessoas, que socorre as pessoas, que dá nome para as pessoas, e significa, na prática, a esperança para essa gente. E não desconheçamos, para não generalizarmos, que há muitos pastores, há muitos evangélicos nas periferias fazendo um belíssimo trabalho. O grande problema está, sobretudo, na cúpula corrompida, ultra-arquimilionária, patriarcal, absolutamente corrompida pelo processo fisiológico das trocas de benefícios com o governo, mas nós não podemos deixar esse campo. Companheiro Gilberto. De alguma forma, ok. 3 minutos, tá? Só avisando, faltam 3 minutos. Perfeito. Nós temos que, de alguma forma, não é apenas competir, mas nos aproximarmos desse setor, e é por isso que eu queria, já chegando para a conclusão, destacar para vocês a importância da campanha de solidariedade a vocês. Eu diria que nós temos 3 elementos fundamentais nesse momento. De um lado, seguirmos fortes na elaboração da nossa plataforma e fazermos pressões progressivas. Acho que está na hora de pensarmos, inclusive, em atos de rua, com o devido distanciamento local, atos simbólicos, como fizemos aqui quinta-feira. Eu acho que é possível a gente começar a demonstrar alguma força para começarmos a animar a nossa militância cada vez mais a ir para a luta, com todo cuidado, mas é importante. O outro aspecto, as redes sociais. Combinar a presença solidária com as redes sociais. Finalmente, o PT começou a acordar para isso. Finalmente, nós estamos dando conta do erro que foi não nos dedicarmos à comunicação, a não termos um governo pedagógico que conscientizasse as pessoas. E agora nós estamos começando a avançar nesse setor. O tal do Zap passou a ser uma arma fundamental. Não é à toa que os R$600 estão sendo entregues pelo aplicativo. Isso deu ao governo o endereço direto de milhões e milhões, mais de 50 milhões de brasileiros, para eles continuarem mandando as suas mensagens. Aqui está um desafio essencial
para a gente construir a democracia. E o terceiro pé que eu chamaria é exatamente a solidariedade. Uma solidariedade de classe. Não é a solidariedade da esmola ou do Banco Itaú, que com a mão ajuda, na outra demite. É a solidariedade daquele que tem pouco, mas partilha o que tem e não reparte apenas o pão da palavra ou o pão do material de higiene pessoal, mas o pão, mas reparte o pão da informação, o pão da orientação. Não vamos cair na bobagem de achar que nós vamos ganhar a periferia fazendo discurso mais à direita ou mais à esquerda. Nós vamos ganhar com a presença. E não adianta depois querer pedir voto ou querer fazer processos de grande conscientização, se nessa hora mais aguda, mais difícil, nós não estivermos ombreando com o nosso povo e retomando o nosso velho e bom método de seguir na luta e refletindo com o povo. Em que pese as dificuldades do isolamento, nós temos que encontrar maneiras, e temos encontrado. Felizmente, a nossa campanha que vocês conhecem, o todomundo.org, encontrou uma bela repercussão, mas mais do que a campanha, os gestos de solidariedade dentro do movimento sindical, dentro do movimento social, de alguns movimentos especialmente, são extraordinários e estão ajudando a reverter a nossa desconexão, o nosso distanciamento com o pessoal da periferia. Então, eu encerro com uma palavra de otimismo. Está muito difícil, não convém subestimar, mas eu acho que nós estamos retomando um belo caminho e eu acho que um seminário como esse de hoje e a ação da Frente Brasil Popular é, sem dúvida nenhuma, uma arrancada fundamental para esse processo. Um grande fraterno abraço a cada uma e a cada um de vocês. Muito obrigada, companheiro Gilberto, por ter tirado um pedacinho do seu tempo de hoje para poder fazer essa grande fala para a gente. Eu acho que vai nos ajudar muito a entender vários desafios. Muito obrigada mesmo. E seguindo com o nosso debate de hoje, né? Só para relembrar os companheiros que entraram depois do início da explicação que a gente fez sobre a metodologia, a gente está pedindo para manter os microfones fechados, para que a gente possa ouvir com mais clareza as falas dos facilitadores e, posteriormente, também a fala dos companheiros que forem inscritos. Tranquilo? Então, agora, compas, a gente queria chamar a companheira Beatriz Cerqueira, que é deputada estadual em Minas Gerais. Beatriz, está por aí? Está ouvindo? Eu estou, mas na ordem disseram que era a Karina. Não, na ordem aqui era você. Pode ser você agora? Pode. Tá bom, tranquilo. É porque no início foi dito que era a Karina, por isso que eu estava sem... Eu vou colocar... Só vou colocar o fonezinho, que eu acho que fica melhor. Não, tranquilo, tranquilo. Desculpa, viu? Às vezes tem uns erros de comunicação, mas essa é a vida virtual agora. Não, tudo Obrigada, bem, mas viu? é porque no início eu tinha falado uma ordem, aí eu anotei aqui e na ordem eu estava como terceira, mas estamos todos juntos. A ordem dos fatores não altera, eu acho, nesse caso. Não altera o produto. Obrigada por desculpa. Eu quero primeiro agradecer a gentileza, muita saudade de vocês. Pernambuco e Ceará são estados que eu tenho um carinho, porque a gente faz um processo de troca, né, de rede, não sei, a gente foi se conhecendo e foi se identificando, então já estive aí em algumas atividades e eu quero muito agradecer, me permita fazer esse agradecimento através do Helder, companheiro da CUT, né, nós militamos, eu fui presidenta da CUT aqui no estado por 2 mandatos e atuamos juntos, hoje segui um outro caminho de representatividade da classe trabalhadora aqui no parlamento. E me permita deixar aqui o meu abraço e meu afeto através da Joana, não sei se ela está nos acompanhando aqui dentro da reunião, Joana Almeida, não sei se dentro da reunião, dentro aqui do seminário, pelas redes, mas Joana foi
presidenta da CUT em primeiro mandato, quando eu também fui, e passamos um processo de muito aprendizado juntos. Eu sinto muita saudade desse período e muita saudade de vocês. Bem, então agradecendo a gentileza de partilhar esse momento, acho que é uma grande responsabilidade, né, quando vocês decidem convidar alguém que não é do Estado para contribuir no debate. Eu me senti com muita responsabilidade. Agradeço a gentileza e espero cumprir com os objetivos do seminário. E aí, parabenizando, né, a realização do seminário, quando nós iniciávamos as discussões sobre constituição de frente, nós talvez nunca tenhamos feito uma tática tão acertada, né? Já enxergávamos que sozinhos nós não conseguiríamos superar o momento que vivíamos à época e que era necessário a organização de frentes, né? Então a gente foi se organizando na frente, na nossa frente, assim como tem a frente Povo Sem Medo também, mas as frentes são fundamentais. Então eu queria resgatar essa tática acertadíssima. Constituir frente não é um processo fácil, e às vezes a gente se embola, principalmente quanto maior é a crise, mais a gente tende a se embolar com as nossas agendas próprias dos movimentos, e como é que se constitui processos coletivos, né, e pontos convergentes que nós vamos aí atuando. Então, acho que o grande desafio é manter um processo, né, e já começo pelo final, né, eu acho que um desafio é manter um processo organizativo da frente e que consiga incidir na conjuntura para além dos nossos próprios movimentos, num cenário completamente adverso, que não poderia ser, não era previsível no início do ano, mas que nos pegou aí em condições que nós precisamos responder. Me permitam também fazer um cumprimento ao Gilberto de Carvalho, que está conosco, é um prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, a Karina e o Leidiano, que são meus colegas aí de fala do seminário, para que a gente possa fazer o nosso debate. Bem, gente, eu vou ser muito, muito franca. O nosso Fora Bolsonaro está um pouco atrasado, na minha percepção, porque as eleições de 2018 elas não foram legítimas, e eu começaria por aí. Em condições normais, o Brasil jamais teria eleito um presidente da República como este aí que nós temos. Houve a interferência do Poder Judiciário, de setores do Ministério Público, que o Intercept, ao fazer as denúncias, trouxe isso de uma forma transparente. A utilização de notícias falsas como instrumento para interferir no processo eleitoral foi algo avassalador, tanto hoje a gente tem uma CPI de fake news, tem investigação de fake news, mas foi um processo utilizado de forma muito intensa em 2018, dentro de uma tática que nós já estávamos enfrentando antes de 2018, porque nós víamos de um golpe parlamentar. Então, as eleições de 2018 aconteceram na conjuntura de um golpe parlamentar, da retirada de uma presidenta da República que não tinha cometido crime de responsabilidade e, portanto, não havia motivos, né, para a sua retirada. Tanto é que setores importantes permaneceram na luta pela anulação do processo de impeachment da presidenta Dilma, pela sua também ilegitimidade. E vivíamos naquele período e antes do período do golpe parlamentar, um processo que ele não é brasileiro, que ele é mundial, que alguns estudiosos classificam como uma nova forma de guerra, que seria uma guerra híbrida. Você constitui setores e atores sociais, sujeitos que não são diretamente os poderes ou os políticos, né, na maneira tradicional que nós temos,
para fazer a desestabilização política, econômica dos países. Vários países viveram isso, e acho que tem um livro que nos traz muitos elementos de como também há uma influência e há um processo de manipulação da opinião pública, inclusive de processos eleitorais, que é o livro dos Engenheiros do Caos, que eu acho que nos traz esse elemento. Ele não traz respostas, ele só traz perguntas, mas demonstra como que esse fenômeno de manipulação, muito pelas redes sociais, da criação de mitos, né? É um mito que ficou 27 anos no sistema, mas é o mito que confronta o sistema, e como que isso pegou em setores, né, esse discurso pegou em setores da sociedade, em setores populares, que nós arrogamos para nós a tarefa de representá-los, a tarefa de representatividade, né? Então, esse é um processo que ele é mundial, e foi nessa temperatura alterada que aconteceram as eleições de 2018. Então, Bolsonaro não foi eleito de forma legítima, por todos esses fatores, que eu citei. Poderia citar mais, mas o nosso tempo é limitado, e, portanto, não era aguardar, nunca poderia ser aguardar 2022, porque não teria o que fazer em 2022. Bolsonaro ele foi muito franco: eu vim destruir, eu não vim construir. Então, o processo estava tão acelerado de destruição do emprego, da dignidade, do direito de comer, das políticas públicas, do controle social, da participação social, da previdência, dos direitos da previdência, que acabam constituindo uma redistribuição de renda, estavam tão claros que, a esperar 2022... o que seria administrado, o que seria um governo pós-2022, né? Então, ele veio para destruir, e a destruição estava muito rápida. Nós perdemos muito rápido aquilo que se demorou muito tempo para construir. Parte já alicerçada do governo Michel Temer, como a PEC do teto dos investimentos sociais, a própria reforma, a primeira, né, a reforma trabalhista, porque agora o Bolsonaro dá sequência a ela, mas teve aí um alicerce, né? Então, essa ilegitimidade desse governo, que vem cometendo crimes de responsabilidade desde que assumiu, não é? Se você pegar, assim, no debate jurídico, que não é o nosso objetivo aqui, mas todos esses atentados à democracia, aos demais poderes, à imprensa, comportamentos no plano internacional que eles têm, todos eles vão constituindo crimes de responsabilidade que vem desde 2009. O companheiro Gilberto Carvalho traz, é a questão sempre da correlação de forças, mas é sim um governo ilegítimo, e que, portanto, nada mais legítimo do que a discussão do fora Bolsonaro e das táticas que farão com que esse movimento se amplie cada vez mais. É um governo que está matando o seu povo. E isso nós precisamos potencializar esse debate. Cada estado está vivendo uma realidade. Não acreditem nos números de Minas Gerais, porque em relação à pandemia, porque aqui há um alinhamento, né, à agenda bolsonarista, e há uma subnotificação extraordinária. Nós não sabemos, como no Brasil nós não sabemos quantas pessoas estão contaminadas, né? Então nós estamos com um presidente que faz um processo de higienização. Nós estamos diante de uma agenda de higienização da população, porque a maioria que está morrendo é pobre e negra. Nos setores no mesmo município, as áreas de melhor poder econômico estão com o coronavírus melhor controlado. Tem melhor assistência de planos de saúde, em que pese quando chegar em colapso, o colapso também chega ao sistema privado de saúde. Mas onde a contaminação se alastra mais e onde essa contaminação resulta em maior mortes e menor atendimento no sistema público de saúde, é na periferia, é com o povo, é com o pobre, é o negro, inclusive os dados dizem isso, né, que a maioria daqueles que estão morrendo, inclusive, são negros,
né? Então, existe aí um fenômeno que é de higienização, né? Quando ele fala, e daí, não sou coveiro, e quando ele faz sinais que parte da população acredita, uma gripezinha, se você tiver porte atlético, vai passar. Esse processo contribuiu sobremaneira para os dados que nós temos hoje, de mais de 20 mil mortes, recordes, né? Em relação, acho que ontem, hoje eu ainda não sei, mas ontem nós batemos o recorde de maior país no mundo, o país com maior número de mortes em 24 horas. Isso tende a aumentar, né? A tendência agora é o vírus ir para cidades com menor número de habitantes, interiorizando, onde tem menos condições de infraestrutura no sistema de saúde, porque o SUS está sendo bombardeado, atacado, sucateado há bastante tempo, e, portanto, as pessoas terão menos condições de assistência à saúde, tanto na rede pública e, em determinada medida, também na rede privada. Quando a pandemia chegou ao Brasil, o governo manteve a sua agenda de austeridade. Ele insistiu na agenda que ele trazia desde 2019, e acho que esse é um primeiro um ponto gravíssimo, né, que nós precisamos colocar no cenário desse enfrentamento. Uma agenda que era uma agenda de austeridade, de ajuste fiscal, não é? Em que pese ele tenta hoje capitalizar a questão dos R$600, porque ele tenta fazer isso, né? A vinculação direta, o aplicativo, o governo federal, mas a proposta inicial era um auxílio de R$200, era um auxílio de fome, era um auxílio exatamente para que as pessoas sem condições de sobrevivência quebrassem o seu isolamento, e um processo absurdo, não só de desarticulação com os estados, tanto é que nós tivemos vários movimentos dos governadores, né, em uma unidade tática em relação ao que ele apresentava, como ele colocou o apoio, né, fiscal aos estados e municípios, ele condicionou a um ataque aos servidores e aos serviços públicos. Nós vamos ter um apagão dos serviços públicos no país. Eu li uma reportagem ontem de que aqui em Minas Gerais tem 4 mil policiais e bombeiros em condições de aposentadoria, de ir para a reserva, né, no caso. 4 mil. Sem ter concurso público que consiga suprir, ou melhor, de acordo com as coisas que estão sendo aprovadas, sequer concursos públicos poderão ser feitos, não é? Em todos os nossos estados, eu imagino que tenha sido aprovada legislação para contratação de profissionais da saúde, porque já tem uma deficiência, né, de profissionais, dada os ataques reiterados aos servidores públicos. Então, daqui até o próximo ano, a possibilidade de você ter um apagão dos serviços públicos, porque quem está vai sair, exatamente porque os ataques estão tão velozes que ele vai sair porque ele sabe que ele não terá mais evolução e, no mínimo, para garantir aquilo que já tem, né? A reforma da Previdência, ela já promoveu um pouco desse apagão, e agora ainda os estados cuidando das suas reformas locais, né? Grande questão no Brasil, que a gente não consegue dimensionar, como o governo federal fez uma opção, tem uma opção política por não ter um diagnóstico correto, né, da pandemia, porque não tem testagem. Eu peguei um dado, por exemplo, o Portugal fez 37.223 testes por 1 milhão de habitantes. O Brasil fez 1.597 testes para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a síntese. Aqui em Minas Gerais, que é um alinhamento muito grande, por isso que eu estou trazendo alguns exemplos, lamentavelmente, exemplos mineiros. Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma capacidade na fundação que faz testes aqui com a rede parceira de 2.000 testes por dia. Aqui são feitos 350. Porque o governo decidiu politicamente não fazer testes. Nós tínhamos 101 mil pessoas suspeitas de ter o vírus. Esses números desapareceram, porque desde o mês de maio o governo parou de informar quantas pessoas estão suspeitas. Então, eu foquei no fora Bolsonaro, mas eu rapidamente pulei para a pandemia, Beatriz, porque eu acho que Beatriz? 5 minutos, viu? Ok, porque eu acho que esse é
uma das grandes questões com as quais nós temos que enfrentar. A população está morrendo, parte dela está em condições ainda mais precárias do que estava em relação ao seu trabalho, à sua sobrevivência, indo para a miséria, para a fome, com um governo que faz parte do seu plano que parte da população morra. Você conversa com fundamentalistas e eles dizem, não, os velhos vão morrer mesmo, faz parte desse momento, isso aí não tem o que fazer. É a forma do pensamento genocida de quem está governando o nosso país nesse momento. Então, a questão da pandemia, eu acho que o enfrentamento a ela precisa estar no cenário da organização, enquanto movimentos, enquanto partidos, enquanto articulação para o próximo período, porque nós precisamos disputar esse pós-pandemia, esse momento do pós-pandemia como ele será. Nós temos que assumir uma tarefa a mais além daquela que nós já temos, por isso a ideia dos planos emergenciais, que trazem plataforma de enfrentamento ao coronavírus em cada estado. Minas Gerais fez a sua plataforma emergencial, precisa exatamente, nós precisamos tensionar por soluções em relação a essa pandemia e disputar o pós-pandemia. Me preocupa muito, não vai dar para aprofundar, mas se nós pegarmos, por exemplo, a questão da educação, que está numa grande disputa e podemos ter um largo processo de retirada do Estado e de privatização no pós-pandemia, dada a disseminação de educação à distância, educação remota, educação não presencial, etc., na educação básica de uma forma avassaladora, a questão do sistema de saúde, que não está sendo fortalecido, nesse momento que nós estamos enfrentando, então como fica esse pós-pandemia, e a articulação de forças para que, de fato, nós possamos interromper o governo Bolsonaro, que, além dele não ter a legitimidade de ter sido empossado e de ter tido esse período de governo, é um governo que, se chegar a 2022, ele terá matado grande parte do seu próprio povo do seu país, destruído muito da estrutura estatal que serve ao povo brasileiro, à nossa soberania, e, portanto, nós precisamos de ações que aglutinem forças para isso. Não é um processo fácil, porque a pandemia nos coloca algumas dificuldades de organização presencial, mas, de fato, nós estamos vendo uma maior movimentação fora Bolsonaro ou pró-impeachment, estamos em melhores condições do que estávamos há um tempo atrás. Movimentação maior do judiciário, uma movimentação maior da imprensa, movimentação maior de setores da elite, setores todos eles que foram golpistas. Eu me lembrava aqui de um livro já antigo, na minha época não era, mas do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, acho que esse é o nome, que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, porque a ideia é de fazerem antes que o povo tome a iniciativa. Então, acho que também é um cuidado desse processo todo que nós precisamos ter, de como o Centrão vai se articulando, porque ele está satisfeito com a agenda liberal que está em curso no país, insatisfeito com a crise política instalada e esse perfil autoritário, porque o perfil autoritário confronta com os demais poderes, e tenta anular os demais poderes, mas nós temos aí mais elementos do que nós tínhamos em outros momentos. Então, nos cabe aproveitá-los, intensificá-los e compreender que nós não estamos diante de um governo que negocia. Acho que eu vi muito isso ano passado, a ideia de apresentar pautas, reivindicações, mobilizações. Esse não é um governo que negocia, esse é um governo que destrói, e, portanto, ele precisa ser interrompido. Então, fora Bolsonaro, dentro das nossas articulações populares, sindicais, sociais, além de partidárias, é fundamental. Espero ter contribuído no debate e sigo aqui para que nós possamos debater. Eu fico com vocês até por volta das 16 horas também, porque eu tenho uma próxima atividade. Esse teletrabalho, ele piorou a nossa vida militante, Várias atividades estão sendo aí trazidas e eu tenho já um compromisso também com uma turma para debater as questões da educação, mas sigo aqui com vocês no debate. Obrigada.
Beatriz, muito obrigado pelas suas contribuições. Queria aqui já pedir desculpa, eu fiz uma confusãozinha ali no início. Realmente eu falei que seria a Karina, mas tínhamos organizado antes no protocolo que você viria antes. E aí já peço desculpa também aqui a Karina. E aí, antes de chamar a próxima palestrante, eu queria aqui já agradecer a participação do Gilberto. Ele acabou que vai ter uma agenda, não vai conseguir ficar até o final, mas, Gilberto, se você quiser deixar um alô para o pessoal, mas já queria agradecer aqui a sua participação no nosso seminário. Suas contribuições foram de grande valia aqui para o nosso debate. Carlos, eu agradeço. Infelizmente, vou ter que sair mesmo. Só queria sair lembrando que os companheiros do PT me perdoem essa liberdade. Nós vamos começar agora o programa a jornada de qualificação dos candidatos a vereador, lembrando que as eleições terão um papel fundamental no trabalho nosso de capilaridade junto ao povo, e também lembrar que nos próximos dias está sendo lançado um curso de comunicação exatamente para nos qualificar nessa questão toda do uso das redes sociais. É muito importante a participação de vocês, a gente se qualificar para usar o WhatsApp e todos esses outros instrumentos aí que vocês conhecem melhor do que eu. Era só isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e me perdoem ter que me retirar. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Gilberto. Até a próxima. Estamos sempre aqui abertos para um bom debate. E aí, gente, para continuar aqui, agora nós vamos ouvir ela, que é ex-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes, no aniversário de 80 anos da UNE, era presidente, essa entidade a qual também tenho muito orgulho de fazer parte atualmente, e ela que é presidenta nacional da União da Juventude Socialista, o JS. Então, muito obrigado já, Karina, pela sua participação. 20 minutinhos, tá bom? Quando tiver com 5 minutos, eu aviso. Obrigada, Carlos. Eu vou também aqui botar meu cronômetro para funcionar, para ver se eu também consigo ficar dentro do tempo. Boa tarde a todas as companheiras, a todos os companheiros aqui presentes. Primeiro, eu queria cumprimentar a Frente Brasil Popular do Ceará, dizer que aqui em São Paulo está muito frio e que eu invejo vocês de estarem passando essa pandemia num lugar mais agradável, num clima mais agradável, mas eu acho que essa reunião, mesmo que virtual com vocês, vai me dar também um pouco me trazer um pouco de calor humano aqui, e eu espero poder contribuir aqui com essa análise de conjuntura junto à Frente Brasil Popular. Queria então agradecer o convite. Bom, primeiro dizer, né, da importância que é a organização da Frente Brasil Popular para os nossos processos de luta e de resistência nesse período. E analisar a conjuntura é também conseguir nos posicionar bem diante dela, né? Construir a luta e a resistência através dos movimentos sociais, porque isso também muda a correlação de forças, né? Eu não sou daquelas pessoas que acham que correlação de força é somente a força real que os partidos, que o nosso campo tem no Congresso, mas também a força das ruas, a força da opinião pública, a força que vem da sociedade civil, dos movimentos sociais, também são muito importantes para a gente virar a correlação de força tão difícil que existe no país, né? E analisar esse período atual é analisar, primeiro, uma crise sem precedentes, né? Uma crise sanitária, mas que decorre também dela uma crise econômica muito profunda. A pandemia que se instala no mundo todo simplesmente não tem precedentes na nossa história, né? A gente já teve outras pandemias no mundo, mas não da dimensão que é essa pandemia do Covid-19, né? Alguns números assim para demonstrar isso são bastante gritantes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, recuou o seu PIB 4,8% no primeiro trimestre. 26 milhões de pessoas novas pediram seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, já foram 4,9 milhões de empregos perdidos
desde a crise do Covid-19. O FMI, por exemplo, prevê uma queda de 3% do PIB mundial e uma crise que atinge a todos os países do globo. Então, é uma crise com certeza sem precedentes, mas que tem um elemento aí geopolítico muito forte, né? Porque as economias, os estados nacionais estão reagindo a essa crise de forma bastante distintas, né? Então, a China, por exemplo, que foi o primeiro epicentro da crise do Covid-19, mas que conseguiu empreender um esforço muito concentrado de isolamento social, de lockdown, de conseguir isolar o vírus na província de Hubei, e que hoje, por exemplo, conseguiu conter o vírus da Covid-19 e sai da crise, ou seja, retoma a economia, mesmo que a passos lentos, mas sai da crise com vantagens comparativas aos outros países que estão se afundando na crise, né? Talvez a China e os Estados Unidos sejam dois modelos completamente distintos de como reagir à crise, de como conter o Covid-19, e também vão ter reflexos econômicos da vida da população completamente distintos. Isso traz um elemento geopolítico muito forte, porque antes dessa crise chegar, já existia uma tensão econômica, geopolítica, do comércio internacional entre China e Estados Unidos nessa disputa da liderança econômica mundial, e isso tem precedentes, né? A pandemia, que já seria uma situação desastrosa do ponto de vista das mortes, do ponto de vista econômico para o mundo todo, aqui no Brasil tem reflexos muito específicos, né? Então, enquanto no mundo todo quem morre, vítima de Covid-19 são os mais velhos, né? Aqui no Brasil, fruto da desigualdade social gritante e histórica, quem morre no Brasil são os mais pobres, né? Apesar da gente ter um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo, e isso a gente precisa comemorar, isso a gente precisa dar graças às nossas lutas, as lutas democráticas, as lutas da Constituição de 88, que criaram o Sistema Único de Saúde para salvar a vida dos brasileiros, mas é um Sistema Único de Saúde que estava sufocado, né, do ponto de vista dos investimentos, pela Emenda Constitucional 95, um serviço público que está sufocado pelas sucessivas desmontes, e o Brasil, que já tinha uma crise econômica gritante, que já tinha 12 milhões de desempregados, agora entra na crise do Covid-19 com muito menos capacidade de enfrentar economicamente e do ponto de vista sanitário essa crise, né? O Bolsonaro, ao invés de se engrandecer com esse liderando um esforço nacional contra o Covid-19, se diminuiu, né, optando por uma jogada muito arriscada, né, seja do ponto de vista político, né. Hoje no Brasil já são 441 mil casos do Covid, e isso em números que inclui uma subnotificação que a Bia se referiu, que o Gilberto se referiu. Então, muito provavelmente esse número é exponencialmente maior, e 26 mil mortes, né, também subnotificadas, mas que é um número muito grande, né? Ali, só para comparar com a China, que é um país muito maior que o Brasil, né, conseguiu conter as vítimas do Covid-19 na casa de 5 mil mortos, e a gente já tem aí 5 vezes mais mortes do que a China. Estados como São Paulo, estados como o Rio de Janeiro já passaram o número de mortes da China. Então, eu queria falar um pouco sobre o posicionamento do Bolsonaro diante dessa crise, né? Eu também não sou daquelas pessoas que acham que o Bolsonaro é louco, acho que a gente não pode subestimá-lo, mas ele tomou uma posição muito arriscada, né? Que é uma posição dele histórica do negacionismo,
né? Mas que, se você olhar, inclusive, líderes políticos do campo do Bolsonaro, do campo do fascismo, que flertam com o fascismo, tiveram posicionamentos diferentes, né? Agora, apesar, eu digo que essa jogada do Bolsonaro é arriscada porque as mortes são objetivas, né? Esse número de mortes, esse empilhamento de mortes no Brasil não vai ser uma crise fácil de superar politicamente o Bolsonaro. E apesar dele tentar jogar a conta da crise nos governadores, a conta da crise em quem defende o isolamento social, também vai ser colocado na conta dele esses milhares de mortes, né? Mas eu acho que essa jogada que o Bolsonaro faz, apesar de arriscada, ela tem um sentido político, né? Porque ela joga com um sentimento muito visceral da população, da luta pela sobrevivência econômica, né? Essa oposição que o Bolsonaro faz entre saúde e economia tem uma força muito grande, porque vocês imaginam o nosso povo, a situação do nosso povo, que já não se encontrava numa situação fácil, que já eram, antes da crise, mais de 12 milhões de desempregados, de pessoas, de trabalhadores informais que têm que lutar hoje para comer amanhã, né? Porque essa é a situação do povo brasileiro em muitos territórios Brasil afora. Ele mexe com esse sentimento. Como é isso, né? Vamos fazer lockdown, vamos fazer social e não teremos como ganhar o pão de cada dia. Então, a gente precisa, na minha visão, que os movimentos sociais não deixem não negligenciem a disputa de ideias e a narrativa sobre a pandemia, porque essa disputa que ele faz também entra na classe trabalhadora, e o papel dos movimentos sociais, aqueles movimentos que são mais enraizados na vida do povo, precisa ser o desgaste insistente do governo Bolsonaro, que nada mais é do que mostrar a realidade, né? Ele opõe saúde e economia como se o Estado não fosse o principal agente econômico para diminuir os impactos econômicos da crise, né? Ele, desde o princípio, brada sobre essa dicotomia entre saúde e educação, mas demorou para apresentar um projeto de renda básica. Quando apresentou um projeto de R$200, e foram as oposições, os movimentos sociais e uma grande frente ampla que se constituiu na Câmara, que colocou o Bolsonaro contra a parede, aprovou um valor mais alto, mas isso precisa de ser disputado, porque, como disse o Gilberto Carvalho, esse recurso, ao cair na conta dos trabalhadores, é facilmente atribuído ao governo federal, e o Bolsonaro vai tentar jogar com isso, né? Vai tentar jogar com o bolso dos trabalhadores, e nós precisamos denunciar que não foi o governo Bolsonaro que aprovou a renda emergencial, não foi o governo Bolsonaro que aprovou agora a lei de emergência à cultura, não foi o governo Bolsonaro que está produzindo um colchão social para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, mas sim a sociedade civil, mas sim as oposições, mas sim o Congresso Nacional, os representantes da sociedade que se sensibilizaram pela crise econômica, né? Ainda nesse tema econômico, é muito importante que a gente faça essa disputa, porque a gente cobre a responsabilidade do governo federal de assumir a liderança da retomada econômica, assumir a liderança de injetar recursos na economia. Esse pacote de socorro aos estados e municípios é das discussões mais emblemáticas quanto a isso, porque o Bolsonaro chantageou os estados
com a questão do funcionalismo público, demora a aplicar os recursos no Estado, e aí já se vão 2 meses de isolamento social, 2 meses de perda de emprego, 2 meses de postos de trabalhos perdidos, né? E o governo federal é o único ente federativo que tem capacidade de emitir moeda, é o único ente federativo que tem capacidade de injetar recursos, criar nova demanda para a economia. Os estados e municípios não têm, né? É monopólio do governo federal, é monopólio do Banco Central a emissão da moeda, e nós precisamos disputar também esse projeto econômico para que tenha saídas mais altivas, porque muito do discurso neoliberal que se diz é que o Estado não tem dinheiro para investir socialmente, o Estado não tem dinheiro para injetar recursos no SUS, o Estado não tem dinheiro para injetar recursos nas famílias, mas tem, né? Tem recursos econômicos, tem capacidade de emissão de moeda, e a gente precisa disputar os rumos econômicos para isso, cobrando o papel do Estado diante dessa crise. Ainda do ponto de vista da opinião pública, nós precisamos, no fruto desse desgaste do Bolsonaro, nós precisamos entender que diversas crises têm colocado o Bolsonaro no alvo, né? Se a gente pensar que antes dessa pandemia acontecer, o governo Bolsonaro ainda estava de forma altiva impondo a sua agenda, hoje ele é colocado cotidianamente contra a parede, mesmo no Congresso Nacional, que é uma correlação de forças conservadora, né? O ex-PSL, né, tem uma base de apoio do governo Bolsonaro ampla no Congresso Nacional, mas mesmo assim, diante da pandemia, o Congresso Nacional tem imposto derrotas ao governo Bolsonaro. Vide renda básica emergencial, vide o adiamento do Enem e várias lutas que se travaram nesse período para que a classe política, a despeito do Bolsonaro, consiga promover um socorro à população diante dessa pandemia. As crises que eu me refiro são a própria crise da saúde, ali a demissão do Mandetta. É preciso dizer que até hoje... 5 minutos, tá? 5 Tá. minutos. Até hoje, inclusive, a gente não tem um ministro da Saúde, né, à frente do país. A própria queda do Sérgio Moro e toda essa desestabilização, a gente sabe o papel que o Sérgio Moro cumpriu para a eleição do Bolsonaro, na medida que inviabilizou a candidatura do presidente Lula, prendeu o presidente Lula, e isso viabilizou a eleição do Bolsonaro, tanto que ele foi premiado com o ministério. A saída do Moro, a saída do partido da Lava Jato, também do governo Bolsonaro, é um golpe grande do ponto de vista da opinião pública, e a gente vê nas pesquisas, o Bolsonaro mantém aqueles 30% de apoio daquele público mais radicalizado, mais bolsonarista, mas ele começa a perder eleitores que se arrependem de ter votado no Bolsonaro, fruto das crises sucessivas do seu governo, em especial a sua gestão diante da pandemia, né? E nesse sentido também cabe aos movimentos sociais, nessa disputa de opinião da sociedade, desgastar o seu governo, dividir o lado de lá e conseguir, de forma não revanchista, mas de forma pedagógica, atrair a opinião pública, atrair esses ex-eleitores do Bolsonaro para uma grande frente ampla de combate ao seu governo, uma grande frente ampla de defesa nacional e de combate às políticas do Bolsonaro. A bandeira do Fora Bolsonaro e o pedido de impeachment das oposições, ele se coloca nesse sentido, né? Também uma oportunidade política de colocar o governo contra a parede, de disputar dentro da correlação de forças possível a inviabilização do Bolsonaro, porque Bolsonaro, para além de tudo que já foi citado aqui,
também virou um problema de saúde pública, né? O Brasil não vai conseguir sair dessa crise, o Brasil não vai conseguir sair da pandemia apesar do Bolsonaro. A gente teve iniciativas importantes do Congresso Nacional, a gente teve uma atuação importante do STF, mas a gente precisa do governo federal como liderança política de combate à pandemia, e é isso que a gente não tem. Então, o Fora Bolsonaro está na ordem do dia, o Fora Bolsonaro precisa ganhar forças do ponto de vista da sociedade, do clamor popular. Agora, o impeachment tem uma correlação de forças muito difícil de acontecer no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional foi eleito na mesma eleição que elegeu o Bolsonaro, ou seja, ele tem aquela correlação de forças de 2018, não a correlação de forças atual da opinião pública de 2020. Então, nós precisamos investir em toda e qualquer iniciativa de inviabilização do Bolsonaro, e já foi citado aqui, os pedidos de impeachment, a cassação da chapa e a CPI contra o Bolsonaro no Congresso Nacional precisam estar na ordem do dia, na agenda do movimento social, de pressionar, porque a correlação de forças também faz parte, a correlação de forças da sociedade. Os movimentos sociais, apesar de serem inviabilizados hoje, de construir grandes passeatas, mas nos nossos panelaços, nos nossos tuitaços, também fazemos pressão diante disso. Eu queria citar o exemplo do ADIENEM, que foi um exemplo importante de vitória no meio dessa pandemia, articulado pelos estudantes, articulado pela UNE, pela UBS, e conseguiu promover uma grande frente ampla em defesa da educação e contra a desigualdade social, porque diante dessa pandemia, o que a gente fala do Enem é um tema de luta contra a desigualdade social. E para terminar, eu queria concluir falando um pouco de perspectivas que a gente precisa construir, porque eu falei aqui do papel dos movimentos sociais, eu falei aqui do papel da opinião pública, da disputa de ideias diante disso, mas também é preciso entender que essa correlação de forças colocada no Brasil, o governo Bolsonaro, com as suas características, uma característica de entrega nacional, uma característica de desmonte dos serviços públicos, uma característica de negacionismo, de fundamentalismo religioso e de flertar com o fascismo e as evidentes riscos à democracia que sucessivamente, mesmo Bolsonaro, os seus filhos e ministros do seu governo ameaçam as instituições, nós precisamos, é urgente constituir uma grande frente ampla para derrotar Bolsonaro. É muito de se comemorar a articulação que as oposições de esquerda têm feito, de se comemorar um diálogo aproximado que o PT, o PCdoB, o PDT, a Rede, o Podemos, o PSOL e outros partidos têm feito diante disso. Mas essa correlação de força não vai conseguir, somente a união das esquerdas não vai conseguir derrotar Bolsonaro. Essa correlação de forças foi a eleição do segundo turno das eleições que nós fomos derrotados. Então, nós precisamos cindir o lado bolsonarista, nós precisamos de gente do lado de lá que muitas vezes não vão concordar com o nosso programa completo, mas nós precisamos nos unir no combate ao governo Bolsonaro. E eu acho que essa frente ampla, essa pandemia, acaba que num momento tão difícil do país, conseguiu propiciar iniciativas importantes. Então, eu quero essa frente ampla em defesa da vida, a frente ampla em defesa do isolamento social, porque a frente ampla ela nem sempre ela vai ser todo mundo junto, sentado na mesma mesa, discutindo uma plataforma comum, mas iniciativas comuns que consigam furar a bolha, né, que a gente está colocado, dialogar com a população é muito importante. Então, quero dizer que o tema do auxílio emergencial é poderoso para constituir a frente ampla, o tema do isolamento social e da vida, para concluir, o tema a união dos governadores contra o Bolsonaro tem sido uma articulação importante e nós precisamos avançar cada vez mais nas ruas, né,
na opinião pública, furando essa bolha, dialogando com pessoas que eventualmente votaram no Bolsonaro, que nós precisamos trazer para o lado de cá, para a luta em defesa da vida e da democracia, e nós também precisamos construir uma frente ampla da política, da classe política, do Congresso Nacional, das instituições em defesa da democracia, porque o Estado Democrático de Direito está em risco, nós não podemos subestimar os arroubos antidemocráticos do Bolsonaro, nós não podemos brincar com isso, porque nós sabemos o que aconteceu com os movimentos populares, com os movimentos sociais diante de uma ditadura. E nós precisamos cerrar uma linha de frente no combate aos temas autoritários em defesa da democracia, em defesa da vida. Então, muito obrigada. Obrigada, Karina. A gente gostaria que você estivesse aqui com a gente no calor, né, do Ceará, em Fortaleza, especificamente onde eu estou, mas infelizmente não foi possível, mas mesmo assim a gente agradece sua fala. Trouxeram vários elementos essenciais para a gente, inclusive, entender os desafios que a gente enfrentar a nível de Estado e a nível nacional. Muito obrigada. Compas, seguindo o debate, né, agora a gente vai, então, escutar o companheiro Leidiano Farias, da Direção Nacional da Consulta Popular. Aí é com você, Leidiano, 20 minutos, e a gente vai avisando aqui quando der o sim. Tranquilo? Boa tarde, companheiros, companheiras da Frente Brasil Popular do Estado do Ceará. Eu me sinto muito à vontade aqui nesse espaço, conheço grande parte dos companheiros aqui presentes e, de alguma forma, me sinto um militante da Frente Brasil Popular no estado do Ceará. Bom, eu tenho um acordo com as falas anteriores em relação à conjuntura política, em relação à conjuntura nacional, de forma que eu vou acrescentar e reafirmar alguns pontos. Primeiro, é que nós estamos passando por uma convergência de crise econômica, de crise política, de crise social, de crise sanitária. E é uma crise, de fato, inédita para a nossa geração, para essa geração de militantes. É uma crise que traz, talvez, o maior desafio da nossa geração. Então, primeiro que essa crise tem algumas singularidades, destacando o fato de que a contradição principal da crise política é justamente o que nós podemos identificar como a crise, a manifestação do bolsonarismo versus a direita tradicional, né? Então, essa é uma contradição principal da crise. Leidiano, tem alguém com o microfone aberto que interfere. Leidiano, eu acho que é aí. Aqui na rua mesmo. Laranja. Aqui na rua mesmo, viu? Desculpa. Tudo bem. Então eu vou manifestar. Coloca teu fone de ouvido. Tá, pera, só um instante. Pode ficar tranquilo, Leidiano. A gente tá passando tempo para você. Só um instante, peraí. Ruídos externos. R$5 é a bandeja na rua sem semente. R$5 é a bandeja na rua. Estão ouvindo melhor agora? Duas bandejas do sabor é R$5. Um pouco melhor, mas ainda dá para ouvir bem o carro da laranja. Tá. Mas dá para vamos tocando. Tô tocando, né? Quer dar uma pausa? Quer esperar um pouco? Tá passando. Não sei, vocês aí que sabem. Tem um carro passando aqui em frente mesmo. Eu posso sair daqui ou ir para... fazendo um leilão aí. Que fundo bonito! Eu quero sugerir que abra. Oi.
eu quero sugerir que abra para as 3, 4 primeiras intervenções e, posteriormente, eu posso contribuir. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que é melhor. Melhor, enquanto sai É aqui. melhor. Tá bom. Luma, Oi. você já recebeu alguma inscrição aí? Falaram aqui no meu privado, o companheiro Alex, do Em Frente, da Resistência Socialista, pediu inscrição. Tá. Rapidinho, Leidiano, desliga seu microfone, então. Obrigado, Leidiano. Eu acho que só para a gente também estabelecer aqui algumas questões das inscrições, que a gente pode se inscrever pelo chat e levantando a mãozinha também aqui do ladinho. Quem nunca usou o aplicativo Zoom, tem a opção de levantar a mão, né? Então, a gente vai pegar as inscrições tanto na caixa de texto quanto nas mãos levantadas, ok? Aí você vai seguindo aí, Carlos Filho. 3 a 4 inscrições para o Leidiano poder voltar. Ótimo, Luma. Então, Alex, você está aí? Pode começar? Então, a gente vai pegar as inscrições tanto na caixa de texto. Sim. Posso começar? Posso... Sim, querido, 3 minutos, tá? Tá. Então, queria inicialmente saudar todo mundo que está participando desse seminário da Frente Brasil Popular, uma importante iniciativa nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, mas também de muitos avanços desse bolsonarismo, né? Eu queria trazer só alguns elementos para contribuir com o debate, justamente, enfim, para a gente pensar essas saídas coletivas para fortalecer essa luta pelo Fora Bolsonaro, que eu acho que é o grande objetivo desse seminário. Acho que essa pandemia, se alguém tinha dúvidas, né, pelo menos nesse aspecto, considerando pessoas sensatas, se alguém tinha dúvidas, essa pandemia conseguiu desnudar toda a perversidade e a política de genocídio do governo Bolsonaro, né? A gente tem hoje o Brasil na liderança das mortes diárias mundialmente por coronavírus. A gente tem não tem um plano de contingenciamento efetivo, coordenado, né, pelo governo federal junto com os estados. A gente não tem ministro da Saúde e a gente tem um avanço do autoritarismo cada vez maior, né? A Beatriz colocou muito bem na fala dela essa questão da ilegitimidade das eleições, e tudo isso que está acontecendo reverbera, é a expressão dessa ilegitimidade, né? Os mecanismos que foram usados desembocam agora nesse autoritarismo para garantir toda essa manutenção de coisas que está colocada, enfim, de proteção da família dele, dos amigos e tudo mais. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente ter como pautas nesse momento, né? A gente já tá vendo que a questão do debate das fake news é um grande calo no bolsonarismo. Então, eu acho que a gente precisa ter a necessidade, a bandeira, né, da volta da CPMI das fake news como uma prioridade nesse momento. Assim como também trabalhar de forma mais efetiva a questão da pressão sobre os ministros do TSE para a cassação da chapa, porque se a gente tiver um processo de impeachment, primeiro que ele demora, e segundo porque pelo nível que a gente tem hoje de legislação, aliás, Mourão assume, eu acho que não é isso que a gente quer, né? Então, acho que a gente também tem que ter uma centralidade nessa bandeira da cassação da chapa. E, por fim, eu acho que a gente está vivendo um momento de uma convivência muito grande com as redes sociais, e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Essa nova forma de comunicar. E eu acho que deve ser uma tarefa das nossas organizações da Frente Brasil Popular, que é preparar a militância para essa guerra social que acontece, para que a gente possa, de fato, ter embates mais fortes com o bolsonarismo. Enfim, eram essas as contribuições que eu queria trazer.
Obrigado, Alex. E aí eu queria agora, nesse momento, também encerrar nossa live, né? Nosso seminário estava sendo transmitido pelo Facebook, na verdade está sendo, então queria aqui agradecer a todos os internautas que passaram pelo nosso Facebook da Frente Brasil Popular no Ceará, e das outras organizações que também estavam transmitindo. Agora vamos fazer um debate mais interno, então nós agradecemos a participação, enfim, a companhia de vocês, e logo a gente divulga os próximos dias do nosso seminário, tá bom? E aí, para continuar aqui, então agradeço, né? A gente encerra lá a live no Facebook. Para continuar as intervenções aqui, está inscrito o Rubinho, do Setorial Nacional de Pessoa com Deficiência